Olá, hoje o nosso convidado é o vereador Oséias Machado, do PSC, que assumiu recentemente o cargo, na vaga do vereador Abílio, que foi cassado do mesmo partido, e nós convidamos então o vereador Oséias para estar conosco, falar um pouquinho aí dos seus trabalhos, dos seus projetos. Obrigada, vereador, por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, estou aqui à disposição e é importante a gente dialogar com a nossa sociedade. Bom, vamos já iniciar sobre... o senhor tomou posse há praticamente uma semana, foi no dia 10, a sua posse, E durante essa posse até tem uma reportagem no site, no RD News, falando um pouquinho de como é que foi o clima, Os seus colegas o receberam com uma certa hostilidade, Eu queria que o senhor... Como é que foi esse trabalho de lá para cá? Para o senhor, como é que foi esse momento de posse? Olha, eu até estranhei o comportamento de alguns vereadores, porque é uma decisão da Câmara, E acho que a decisão da Câmara, ela é soberana e precisa ser respeitada. E a atitude de alguns vereadores não foi contra mim, mas foi contra o próprio parlamento, Porque eu entro lá de cabeça erguida e tenho a responsabilidade de fazer um trabalho. Já fui vereador antes, fiz um bom trabalho. E é importante que a sociedade saiba que eu estou lá de prontidão para poder também fazer um bom trabalho, continuar, inclusive atendendo aquela demanda mais importante da nossa sociedade. O senhor acredita que o fato do senhor ter feito a denúncia contra o vereador Abílio, numa situação aí em que ele esteve, quem é internauta não acompanhou a história, Ele esteve numa fiscalização num hospital onde o senhor era diretor, e aí houve todo um tumulto, E o senhor acredita que isso pode ter gerado um pouco dessa resistência à sua pessoa como vereador? Olha, para mim, de certa forma, eu posso dizer que foi até um pouco constrangedor. Mas eu era diretor da empresa Cuiabana, ou seja, melhor dizendo para a sociedade entender, o Hospital São Benedito, e eu, como tal, tinha que defender aquela instituição. E o comportamento de fiscalização eu conheço, já fui vereador, conheço como é que tem que proceder. E a forma que o vereador procedeu, adentrando dentro do recinto, não respeitando os funcionários, e nem respeitando a minha própria pessoa, eu não poderia deixar de tomar atitude quanto àquele comportamento dele. E em momento nenhum faltei com ele de dizer para ele que estaria tudo disponível, dentro da forma legal, não tinha nada para se esconder, mas ele não comportou dessa forma. E outra, a forma dele comportar é um pouco diferenciada do que a mídia vê. Ele chega de uma forma agressiva, impondo, e como se fosse dono de toda a situação. Quando ele toma um domínio sobre as pessoas, que muitos são leigos, aí que ele começa a fazer uma filmagem e mostrar o outro lado de um bom moço. E não era o que ele acontecia. E aí resultou nessa cassação que foi também bastante polêmica, Foi, e não só a agressão dele com a própria instituição, e não só lá, mas entre outras na área da saúde, ele também agrediu os seus colegas parlamentares por muitas vezes de forma que não acompanha aquilo que é um decoro parlamentar. É o que causou. Na minha opinião, a cassação do ex-vereador Abílio foi provocada por ele próprio. Bom, vamos falar de projeto, vereador. O senhor tem aí, então, o restante desse ano, nessa legislatura, que tipos de projetos o senhor pretende ainda apresentar ou acompanhar? Que bandeira que o senhor vai levantar ali na Câmara? Eu quero acompanhar, pelo menos, diversas coisas, mas duas em especial. Há uma grande necessidade ainda na questão de regularização dentro do nosso município na área fundiária e na área mobiliária. Inclusive tem uma lei que na época anterior, na legislação passada, eu tentei com o Mauro Mendes, ele não entendeu bem a importância dessa lei, mas apresentei ela depois para o Emanuel Pinheiro e ele abraçou ela, que é a Lei 6.191. Nessa época, os imóveis em Cuiabá tinha 70% dos imóveis, as edificações que não era regularizada. E com essa lei facilitou isso. Mas há muitas pessoas de baixas rendas que eles ainda têm dificuldade para poder conseguir as escrituras do próprio imóvel, do próprio terreno, e depois conseguir legalizar a edificação. Então eu quero fazer um trabalho nesse meio para poder
inclusive trabalhar as condições financeiras para que essas pessoas consigam vir ter essa regularização. Na verdade, isso, se for regularizado, se conseguir concretizar, vai reverter em recurso para o município, né? Que é arrecadação de IPTU, né? Não, foi os dois lados importantes, tanto para o proprietário quanto para o próprio município, porque valoriza o imóvel da pessoa, esse imóvel passa a ser negociável e então ajuda as duas partes. O município melhora a sua arrecadação e a pessoa passa a ser proprietário de fato do seu imóvel, com escritura na mão. Isso viabiliza ele tanto para negociar quanto para melhorar o próprio imóvel. Outra área que eu quero batalhar nela bastante é a área da saúde. Né? Eu tive lá um bom tempo, conheço as dificuldades e quero trabalhar de forma que, mesmo estando fora, né, que eu estive lá, mas agora cá do lado de fora, trabalhando, inclusive com os próprios colegas vereadores, para a gente fazer um trabalho de acompanhamento, de fiscalização e de trazer ideias que vêm abrir caminhos para melhorar a nossa saúde dentro do município de Cuiabá. O senhor já tem recebido demandas da população no seu gabinete nessa semana de trabalho? Recebi na área de infraestrutura da cidade, na área de asfalto, né, na área de limpeza, né, isso já começou bastante forte. Muitas demandas. E nós vamos acompanhar todas elas e aquilo que tiver alcance do município, nós temos um bom relacionamento, vamos cobrar para que seja executado. E como é que estão lá as ações de prevenção ao coronavírus, vereador? Olha, essa é a prefeitura, a Secretaria de Saúde está trabalhando isso, tem um grupo lá específico para poder acompanhar e estão batalhando, né? Estão informando as pessoas, falando com eles para poder se prevenir, não se acumular, mas também não se desesperar, né? Porque o desespero ele acaba provocando, às vezes, um surto de ideia nas pessoas que às vezes não é o real. Se a pessoa prevenir, né, ele não precisa temer, mas precisa, inclusive, estar atento, não aglomerar pessoas, evitar pessoas que, quando viajam, o contato com eles direto, né? Se tiver o contato, mas com prevenção necessária. Mas não há, assim, pelos dados nossos aqui, principalmente na capital, não há necessidade de desespero nesse momento. Bom, falando em futuro político, o senhor pretende se recandidatar, se candidatar à reeleição, nesse caso, esse ano? Olha, eu sou um profissional da área contábil, né? Então, quer dizer, mas já que eu entrei na política, eu preciso estar preparado para, inclusive, enfrentar um novo pleito. Eu ainda não tenho trabalhado isso nesse momento, né? Inclusive, eu preciso ver a questão do próprio partido que eu pertenço a ele, qual que são as ideias deles. De certa forma, ficou assim um pouco a convivência não muito agradável, mas eu sempre estive de prontidão. Ou nesse partido ou em outro eu vou trabalhar, mesmo se eu não for candidato, trabalhar uma candidatura de alguém que traga um bom resultado para a nossa população. A janela está aberta ainda aí para troca de partidos até começo de abril, né? Então há uma possibilidade do senhor trocar e sair do PSC, porque o que o vereador estava falando é que também o senhor é do mesmo partido que o vereador Abílio, houve aí um mal-estar no partido, é isso? O partido não me chamou para conversar, né? E também eu percebi que eles não olharam a responsabilidade que estava sobre os meus ombros e o que eu tinha que fazer, né? Não sei, política é um negócio assim um pouco complicado, né? Mas eu estou de cabeça erguida, se possível trabalhar dentro do partido, vou trabalhar. Quando eu fui vereador anteriormente, foi dentro do partido, ajudei a construir para melhorar ele em Cuiabá, e depois veio o resultado de eleger 2, por 17 votos nós não fizemos o terceiro, né? Então, essa questão vai ficar mais numa responsabilidade do partido. Se eles acharem importante a minha permanência e tiver um bom critério, eu posso continuar. Se não tiver, eu sou obrigado a procurar uma nova legenda. Esse é o único partido que o senhor se filiou já até hoje? Não, eu tive no PT uns 10 anos, né? E depois que o PT passou a ser situação,
houve muitas coisas que a gente discordou e não dava mais para acompanhar o PT. Mas tive muito tempo no PT. Né? Alguma informação, vereador, que o senhor gostaria de passar, que a gente não falou antes de encerrar? Eu gostaria só de lembrar aqui um dado interessante. Ainda quando administrador da empresa Cuiabana, eu peguei a empresa Cuiabana, o Hospital São Benedito, com um nível de satisfação de 89%. Mesmo eu não sendo da área, eu elevei o nível de satisfação lá em 99%. Isso aconteceu na minha gestão lá dentro. E fiz também uma redução em contratos lá dentro, que chega próximo de R$500 mil de economia por mês dentro do hospital. Né? Inclusive, muitas críticas que eu sofri, eu estava em embate com essas empresas que me acusam de parceria com elas e eu reduzindo os contratos delas. Então, quer dizer, as críticas não me contribuíram para o meu trabalho. Inclusive, elas atrapalharam o meu trabalho, mas eu fui firme, consegui trazer essas reduções. Inclusive, uma cooperativa dos anestesistas no hospital, esse contrato eu consegui reduzir ele 50 mil por mês. E ele abrange 148 médicos que fazem parte dessa cooperativa. E esse contrato eu consegui fazer essa redução. E o mais interessante que veio de gestões anteriores e eu consegui trazer esse benefício para a nossa sociedade. Inclusive, eu consegui organizar dentro do hospital o sumiço, que era muito grande, de medicamento. Sumia medicamento demais. O que eu comecei a fazer? Comprar só o necessário no espaço curtinho. Não formava estoque e, não formando estoque, também evitava sumiço de produto lá dentro. Então, foi uma economia assim, significante dentro do hospital. Tá ok, muito obrigada então por o senhor ter aceito o nosso convite novamente, por trazer essas informações. Eu agradeço e estarei sempre à disposição para esclarecer a nossa sociedade, também para ser cobrado e para fazer um trabalho a contento com a nossa sociedade cuiabana. Obrigada. Nós conversamos com o vereador Oséias Machado, do PSC, vereador por Cuiabá, e essa entrevista então fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV, RD News, com chamada nas redes sociais. Curta e compartilhe. Até a próxima.